Você já sentiu, ao receber a comunhão, um peso na consciência? Uma voz silenciosa que dizia: "Não é assim que quer o teu coração"? Já sentiu um arrepio, uma paz repentina, um chamado urgente à mudança de vida? Será que foi apenas emoção? Ou será que foi o próprio Cristo batendo à porta da sua alma? Neste vídeo, você vai descobrir quais são os sinais mais fortes que podem acontecer no momento da comunhão e como discernir se eles vêm de Deus. Vai entender, à luz da Bíblia e do ensinamento da Igreja, porque a Eucaristia é o lugar privilegiado dos avisos do céu. Vai aprender também o que não fazer jamais quando esses sinais acontecem e, principalmente, como responder com fé e obediência para não deixar a graça passar. Talvez você esteja vivendo justamente aquilo que vamos revelar aqui. Talvez você já tenha sentido algo assim e não deu importância. Talvez esta seja a resposta de Deus a perguntas que você carrega há muito tempo no coração. E é por isso que eu peço, antes de continuarmos, escreva agora nos comentários: "Fala, Senhor, que teu servo escuta". Isso não é apenas uma frase, mas uma oração de entrega, uma forma de dizer a Deus que você está pronto para ouvir sua voz. Além disso, seu comentário vai ajudar este vídeo a chegar a outros irmãos e irmãs que precisam desse alerta. E aqueles que escreverem isso estarão sendo instrumentos do próprio Cristo para salvar almas que estão em risco de perder a graça da Eucaristia. Para entendermos a gravidade de ignorar um sinal do céu durante a comunhão, precisamos antes compreender o que a Eucaristia realmente é. Não é apenas um rito, não é apenas um símbolo, não é apenas uma recordação. É o próprio Cristo vivo que se oferece novamente por nós. É o mistério mais profundo da fé católica, o sacramento do amor, onde o céu toca a terra. Jesus mesmo nos revelou esse mistério no Evangelho de São João, no discurso do Pão da Vida. Ele disse: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo." Jupe 6:51. E diante da resistência de muitos, ele não recuou. Pelo contrário, reafirmou: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Judice 6:54. Essas palavras foram tão radicais que muitos discípulos o abandonaram. Mas Jesus não suavizou o discurso. Ele quis deixar claro que a Eucaristia não é metáfora, é realidade. É a sua presença verdadeira, corpo e sangue, alma e divindade, entregue como alimento. Na última ceia, ele confirmou essa promessa: "Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Tomai e bebei. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados." Mite 26, 26, 28. Desde então, cada missa é a atualização desse sacrifício único e eterno. Cada comunhão é um encontro direto com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São Paulo também reforça essa verdade com grande seriedade. Em 1 Coríntios 11, 27 e 29, ele nos adverte: "Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação." Aqui está um dos pontos centrais para entendermos os sinais do céu durante a comunhão. A Eucaristia não é algo neutro. Quando recebida com fé e coração puro, torna-se fonte de vida, cura e salvação. Mas quando recebida com indiferença ou pecado não confessado, torna-se também um juízo. Por isso, tantas vezes o Espírito Santo se manifesta nesse momento, dando sinais de alerta para que não caiamos na condenação. O Papa São João Paulo II dizia que a Eucaristia é o maior tesouro da Igreja. Santo Tomás de Aquino afirmava que nela está contido tudo o que a fé cristã encerra. Santo Agostinho exortava: "Reconhece no pão o corpo daquele que se entregou na cruz."
Reconhece no cálice o sangue daquele que jorrou pelo perdão dos teus pecados. Por isso, o Papa Leão XIV, seguindo a tradição da Igreja, insiste: diante da Eucaristia, todo sinal deve ser discernido com reverência. Uma inquietação na consciência pode ser o Espírito Santo pedindo confissão. Uma paz repentina pode ser Deus confirmando que você está no caminho certo. Uma emoção profunda pode ser Cristo pedindo que você se entregue mais a Ele. Ignorar esses sinais é desperdiçar uma oportunidade de graça. Mas antes de falarmos dos sinais concretos que podem acontecer durante a comunhão, precisamos compreender algo fundamental: a preparação do coração. O modo como você se aproxima da Eucaristia determina como você será tocado por ela. E é exatamente isso que vamos ver no próximo bloco. Como o estado interior da alma influencia na forma como recebemos os sinais de Deus no momento da comunhão. O Papa Leão XIV recorda em seus ensinamentos algo essencial. Os sinais de Deus não se percebem em um coração distraído ou endurecido. A Eucaristia é o encontro mais íntimo entre a alma e Cristo, mas para que ela frutifique e para que possamos escutar os avisos do céu, precisamos preparar o terreno interior. Jesus contou a parábola do semeador, Mateus 13, 3, 9. A semente é a mesma, mas cai em diferentes solos. O caminho endurecido, o terreno pedregoso, o solo com espinhos e, finalmente, a terra boa. A diferença está no coração que recebe. Assim também acontece com a comunhão. Cristo é sempre o mesmo, mas os frutos variam conforme o estado da alma. Um coração distraído, que chega à missa sem oração, sem silêncio interior, pensando apenas em problemas ou compromissos, dificilmente perceberá os sinais que Deus quer dar. É como alguém que assiste a um concerto maravilhoso usando fones de ouvido. A música está lá, mas ele não a escuta. Um coração endurecido pelo pecado também fecha os ouvidos ao céu. Quando vivemos em pecado grave e não buscamos a confissão, a graça encontra resistência. O catecismo é claro: só podemos comungar dignamente se estivermos em estado de graça. Receber a comunhão em pecado mortal não só impede os frutos, mas atrai condenação. CF 1 Cor 11, 27, 29. Não é raro que pessoas sintam no momento da comunhão uma inquietação ou um peso interior. Esse pode ser um sinal de Deus pedindo arrependimento e reconciliação. Por outro lado, um coração humilde e aberto experimenta a Eucaristia como fonte de luz e discernimento. Um fiel que se prepara com oração, silêncio, exame de consciência e confissão frequente, está mais disposto a perceber os toques sutis do Espírito. São João Maria Vianney dizia: se compreendêssemos o que é a comunhão, morreríamos de amor. O Papa Leão XIV insiste que a preparação não deve ser vista como formalidade, mas como ato de amor. É como receber uma visita especial em casa. Limpamos, arrumamos, preparamos o melhor. Se fazemos isso por um amigo humano, quanto mais devemos fazer pelo Rei do Céu, que vem habitar em nós. Existem 3 atitudes práticas que o Papa recomenda antes da comunhão. Silêncio interior. Chegar à missa com antecedência, fazer um breve exame de consciência, silenciar os pensamentos dispersos, ato de fé, renovar a convicção de que não é pão comum, mas o próprio Cristo vivo. Uma simples oração como meu Senhor e meu Deus abre o coração à graça. Desejo ardente. Santa Teresa d'Ávila dizia que Deus se dá na medida em que nós o desejamos. Entrar na fila da comunhão com sede de amor é preparar-se para ouvir sua voz. Com o coração assim disposto, os sinais do céu deixam de ser invisíveis e passam a ser reconhecidos. Uma paz súbita, uma lágrima inesperada, uma lembrança de alguém que precisa do seu perdão, uma palavra da Escritura que ecoa no coração. Nada disso é acaso. É Deus falando. Mas quais são, de fato, os sinais mais comuns que o Senhor pode nos dar no momento da comunhão?
Como discernir se vem dele ou apenas das nossas emoções? O Papa Leão XIV adverte com força: a comunhão nunca é um ato indiferente. Cada vez que recebemos o corpo de Cristo, algo acontece em nossa alma. Seja luz, seja juízo, seja chamado à conversão. Ignorar isso é como passar diante de uma mensagem urgente de Deus e não abrir a carta. Mas quais são, então, os sinais mais comuns que o céu pode nos conceder nesse momento? Vamos refletir sobre alguns deles, à luz da tradição espiritual da Igreja. 1. A paz profunda e inexplicável. Muitos relatam que, ao comungar, sentem uma serenidade que não vem de circunstâncias externas. Pode haver problemas sérios na vida, dores e ansiedades, mas naquele instante tudo parece repousar em Deus. Essa paz é um sinal de que Cristo confirma sua presença e fortalece a alma. É como se ele dissesse: estou contigo, confia. 2. As lágrimas repentinas. Santos e fiéis ao longo da história narraram lágrimas durante a comunhão. Nem sempre são de tristeza. Muitas vezes são fruto da alegria, do arrependimento ou da consciência da grandeza de Deus diante da própria pequenez. O Papa ensina que essas lágrimas não devem ser ignoradas, pois podem ser um aviso do céu para purificar o coração. 3. A inquietação interior. Às vezes, em vez de paz, a alma experimenta um incômodo, como se algo estivesse fora do lugar. Esse pode ser um sinal claro de que é preciso buscar confissão ou mudar de vida. Deus, em sua misericórdia, desperta a consciência para que a pessoa não permaneça na indiferença. É como se o Senhor dissesse: filho, estou aqui, mas quero te curar por inteiro. Vem reconciliar-te comigo. 4. A lembrança súbita de um pecado ou de uma pessoa. Não é raro que, ao receber a comunhão, venha à mente um erro cometido, uma pessoa ferida, um pedido de perdão adiado. Esse pode ser um aviso direto de que é hora de reparar, de reconciliar, de transformar a vida. Ignorar esse chamado é desperdiçar a chance de cura que Cristo está oferecendo. 5. A luz da palavra. Muitos experimentam no instante da comunhão que um versículo ou uma pregação escutada na missa volta com força ao coração. É o Espírito Santo iluminando a alma com uma mensagem concreta. Esse é um sinal do céu de que aquela palavra é direcionada a você, naquele momento. 6. O silêncio eloquente. Há quem não sinta nada de extraordinário, mas seja envolvido por um silêncio cheio de presença. O Papa lembra que nem todo sinal é sensível. Às vezes, o maior aviso é o convite à fé pura, sem emoções visíveis, mas cheia de certeza. Todos esses sinais, paz, lágrimas, inquietação, lembrança, palavra, silêncio, são modos pelos quais o Senhor fala ao coração. O perigo não está em senti-los, mas em ignorá-los. O Papa Leão XIV alerta: se Cristo toca tua consciência na hora da comunhão, não endureças o coração. Por isso, o discernimento é essencial. Nem todo movimento interior vem de Deus. Pode ser emoção, pode ser distração. Mas se o sinal leva à conversão, à paz, à humildade e à caridade, certamente é obra do Espírito Santo. E aqui surge a pergunta mais importante: como responder a esses sinais? Porque de nada adianta percebê-los se não houver uma atitude concreta depois. Reconhecer os sinais é apenas o primeiro passo. O Papa Leão XIV ensina que o mais importante é a resposta do coração. Porque Deus fala, mas espera que a nossa alma dê um retorno. É como uma carta de amor. Se recebemos e não respondemos, o diálogo se perde. Então, como agir diante de cada tipo de sinal que o Senhor pode nos conceder na hora da comunhão? 1. Se você recebe paz profunda, guarde essa paz como dom do céu. Agradeça silenciosamente: Senhor, obrigado por esta paz. Sei que ela vem de ti. Depois, procure levá-la para a vida concreta. Não perca a serenidade com discussões inúteis. Não se deixe dominar pela ansiedade.
Essa paz é um sinal para que você confie mais e se preocupe menos. 2. Se você é tomado por lágrimas, não se envergonhe delas. São sinal de purificação. Deixe que elas lavem seu coração. Depois da missa, faça um ato de ação de graças, oferecendo essas lágrimas como oração. Muitas vezes, lágrimas durante a comunhão são um convite à maior entrega de vida. 3. Se surge inquietação ou peso interior, esse é um aviso claro. Há algo a ser corrigido. Pode ser um pecado não confessado, uma situação de vida que precisa mudar, uma reconciliação adiada. Não ignore. Procure o sacramento da confissão o quanto antes. O Papa adverte que esse tipo de sinal é uma misericórdia de Deus, para que você não continue comungando indignamente. 4. Se você se lembra de um pecado ou de alguém, agradeça a Deus por esse aviso. Ele está mostrando o caminho de cura. Se for pecado, confesse. Se for uma pessoa, procure reconciliar-se ou, ao menos, rezar por ela. Muitas vezes, a Eucaristia desperta a memória do que precisa ser reparado. 5. Se uma palavra ressoa em você, guarde essa palavra. Escreva-a num caderno espiritual. Medite sobre ela. Peça luz ao Espírito Santo para aplicá-la à sua vida. Muitas vezes, esse é o jeito mais direto de Deus nos responder. 6. Se tudo parece silêncio, não desanime. Esse também é um sinal. O silêncio pode ser a forma de Deus convidar você à fé pura, sem depender de sentimentos. Santo João da Cruz dizia que, no silêncio da alma, Deus fala mais alto. Persevere. O Papa Leão XIV insiste. A resposta deve ser sempre prática. Não basta sentir algo bonito. É preciso traduzir o sinal em conversão concreta. Buscar confissão, mudar atitudes, fortalecer a oração, perdoar alguém, aumentar a caridade. Cada comunhão deve transformar a vida. Ele usa uma comparação simples. Receber a Eucaristia e não mudar nada é como receber uma semente e não plantá-la. O dom é grande, mas se não for cultivado, não dará fruto. Por isso, após a comunhão, é essencial fazer um ato de ação de graças. Um momento em silêncio, depois da missa, para conversar com Jesus no coração. Pergunte a Ele: Senhor, o que queres de mim? Essa oração sincera abre espaço para que o sinal recebido se torne decisão firme. E lembre-se, a resposta não precisa ser grandiosa. Muitas vezes é um passo simples, mas real. Confessar-se, perdoar, rezar mais, mudar uma atitude no lar. O importante é não ignorar. No próximo bloco, vamos refletir sobre o perigo de ignorar os sinais do céu, o que pode acontecer quando fechamos os ouvidos à voz de Deus no momento mais sagrado da nossa vida. O Papa Leão XIV não fala apenas para consolar, mas também para alertar com seriedade. Ele lembra que ignorar os sinais do céu durante a comunhão é um risco espiritual gravíssimo, porque se trata do momento mais santo da vida cristã. Não dar atenção à voz de Deus nesse instante é como fechar os ouvidos quando alguém grita para nos salvar de um perigo mortal. São Paulo foi muito claro em sua primeira carta aos Coríntios. Quem come o pão e bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Benedicto 11, 27. Não é apenas uma falha leve, é profanação. Por isso, o Espírito Santo, em sua infinita misericórdia, nos envia sinais durante a comunhão. Ignorá-los é desprezar a chance de conversão. O Papa recorda que há 3 perigos principais quando o fiel não dá atenção a esses avisos. 1. A indiferença espiritual. A pessoa se acostuma com a Eucaristia como se fosse apenas um rito. Vai à comunhão sem se examinar, sem rezar, sem amor. E aos poucos, sua alma vai se tornando insensível. Esse é o perigo mais silencioso, quando o coração deixa de arder na presença do Senhor. 2. O endurecimento da consciência. Quando alguém sente uma inquietação na comunhão, mas insiste em ignorar, corre o risco de calar a voz de Deus dentro de si. Aos poucos,
A consciência se acostuma ao pecado e aquilo que antes causava incômodo passa a parecer normal. É um endurecimento que afasta a alma da graça. 3. O risco da condenação. São Paulo adverte que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe sua própria condenação. 1 Cor 11:29. Não é metáfora. Receber a comunhão em estado de pecado mortal é colocar-se em grave perigo espiritual. Ignorar os sinais de Deus que alertam para isso é desprezar a misericórdia divina. O Papa Leão XIV usa uma imagem forte. A Eucaristia é como um fogo. Para quem se aproxima com amor e fé, esse fogo aquece, ilumina e purifica. Mas, para quem se aproxima com indiferença ao pecado, o mesmo fogo pode queimar e destruir. E aqui está a gravidade. Quando Deus nos dá um sinal, seja paz, inquietação, lágrimas ou silêncio, Ele está nos estendendo a mão. Ignorar esse gesto é rejeitar o cuidado do Pai. É como alguém que se afoga e recusa a boia que lhe foi lançada. O Papa insiste, não podemos tratar a Eucaristia com superficialidade. Não podemos receber o próprio Cristo de forma automática. Precisamos voltar a esse mistério com temor e tremor, como os primeiros cristãos, que se preparavam longamente e choravam de alegria ao receber o pão da vida. Mas, ao mesmo tempo, ele nos lembra: Deus nunca nos envia sinais para nos condenar, mas para nos salvar. Cada aviso é uma prova da paciência divina, que insiste em nos chamar de volta. E é justamente por isso que, no próximo bloco, vamos refletir sobre a misericórdia de Deus. Como o Senhor transforma até nossos erros em ocasião de retorno e nos dá sempre novas oportunidades para recomeçar. Se o Papa Leão XIV fala com tanta firmeza sobre os perigos de ignorar os sinais do céu durante a comunhão, é porque ele sabe que, na raiz de tudo, está a misericórdia infinita de Deus. Cada aviso que o Senhor nos dá nesse momento sagrado não é para nos condenar, mas para nos resgatar. Lembremos a imagem do filho pródigo, Lex 15:11-32. Quando aquele jovem voltou para casa, sujo, humilhado, depois de ter desperdiçado tudo, o pai não lhe fechou a porta. Pelo contrário, correu ao encontro dele, abraçou-o, revestiu-o com roupas novas e fez festa. Assim também Deus age conosco na comunhão. Se, ao receber o corpo de Cristo, a alma sente um chamado à mudança, esse é o abraço do Pai dizendo: ainda é tempo, volta para mim. A misericórdia de Deus se revela de várias formas durante a Eucaristia. Na paz repentina, sinal de que Ele consola os aflitos e confirma os que caminham na fé. Nas lágrimas, sinal de que Ele purifica o coração, arrancando as mágoas e o peso do pecado. Na inquietação, sinal de que Ele ama tanto que não nos deixa permanecer no erro, mas nos desperta para buscar a confissão. Na lembrança de alguém, sinal de que Ele quer curar relacionamentos feridos, restaurar lares, reconstruir pontes quebradas. Na palavra que ecoa, sinal de que Ele é o Mestre que ensina, ilumina e mostra o caminho certo. No silêncio, sinal de que Ele nos chama à fé pura, que confia mesmo sem sentir nada. Tudo isso é misericórdia. Deus não precisa falar conosco. Ele é Senhor. E nós somos apenas criaturas, mas Ele escolhe falar, Ele escolhe se manifestar, porque nos ama com amor eterno. O Papa Leão XIV explica que até mesmo quando não compreendemos de imediato um sinal, o simples fato de ele existir já é prova do cuidado divino. Deus não nos deixa abandonados. Ele fala porque quer nos salvar. Santo Afonso de Ligório dizia que a Eucaristia é o sacramento do amor. E o amor verdadeiro sempre avisa, sempre corrige, sempre chama de volta. Quando um pai vê o filho prestes a cair, ele grita para salvá-lo. Quando a mãe percebe o perigo, ela alerta com urgência. Assim é Deus conosco. A cada sinal durante a comunhão, Ele está gritando com ternura: filho, não caia, filha, volta para mim. Mas a misericórdia não para aí.
O Papa recorda que Deus transforma até nossas quedas em oportunidades de santidade. Quantos santos começaram sua conversão justamente a partir de um momento de comunhão em que sentiram fortemente o chamado de Deus. Santo Inácio de Loyola, após viver no pecado, teve sua vida mudada por encontros profundos com a Eucaristia. Santa Margarida Maria Alacoque recebeu revelações do Sagrado Coração durante a adoração. Santa Faustina Kowalska experimentou a misericórdia de Cristo em cada comunhão. Isso significa que nunca é tarde demais. Mesmo que você tenha ignorado sinais no passado, hoje Deus lhe dá nova chance. Hoje Ele fala novamente. Hoje Ele pede: não feches teu coração. Depois de falar sobre a misericórdia de Deus, o Papa Leão XIV nos convida a dar um passo além. Viver a comunhão com vigilância espiritual. Não se trata de medo, mas de atenção amorosa. É como alguém que espera a visita de uma pessoa muito importante. Está atento a cada detalhe, a cada palavra, a cada gesto. Assim também devemos estar quando recebemos Cristo na Eucaristia. Jesus mesmo nos alertou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Mateus 26:41. A vigilância é uma atitude constante de quem sabe que está diante de algo sagrado e não quer desperdiçar nenhuma graça. O Papa nos indica 3 formas práticas de viver essa vigilância no momento da comunhão. 1. Vigilância no corpo. O modo como nos aproximamos do altar já diz muito. O gesto, a postura, o silêncio, o olhar, tudo deve expressar reverência. Uma comunhão feita de qualquer jeito sem atenção já é sinal de distração interior. O corpo precisa ser instrumento de adoração. 2. Vigilância na mente. É preciso controlar os pensamentos. Quantas vezes na fila da comunhão nos distraímos com pessoas, roupas, problemas, celulares e esquecemos que estamos prestes a receber o Rei do Céu. A vigilância mental exige foco. Senhor, é a Ti que vou receber. Uma oração simples nesse momento ajuda a manter o coração desperto. 3. Vigilância no coração. É a mais importante. O coração deve estar aberto, humilde, disposto a ouvir. Não podemos nos aproximar da comunhão como quem vai receber algo automático. Precisamos ir como quem vai encontrar o amado da alma. Isso muda tudo. Essa vigilância espiritual nos torna mais sensíveis aos sinais de Deus. É como sintonizar uma rádio. Se não ajustarmos a frequência, não ouvimos nada. Mas se afinamos bem, cada palavra chega com clareza. O mesmo acontece na Eucaristia. O Papa Leão XIV lembra que muitos santos viviam a comunhão com lágrimas e tremor justamente porque estavam vigilantes. Sabiam que não estavam diante de um símbolo, mas diante do próprio Cristo. São Francisco de Assis se ajoelhava em lágrimas. São Pio de Pietrelcina chorava de amor ao celebrar. Santa Teresa d'Ávila dizia que uma única comunhão feita com verdadeira devoção seria suficiente para santificar uma alma. Por isso, a vigilância não é apenas atenção, mas também preparação e ação de graças. Antes da comunhão, vigiar para estar em estado de graça, confessado e em oração. Durante a comunhão, vigiar para estar presente ao mistério. Depois da comunhão, vigiar para não dispersar a graça recebida. O Papa conclui esse ponto com uma frase impactante: quem vigia na comunhão nunca perde os sinais de Deus. E aqui chegamos ao penúltimo passo da nossa reflexão, a esperança ativa que deve nascer no coração do fiel. Porque se Deus nos fala na Eucaristia, é sempre para nos dar força, coragem e esperança de perseverar até o fim. A Eucaristia não é apenas alimento de hoje, é também promessa do amanhã. Cada comunhão é como um pedaço do céu colocado em nossa alma para nos lembrar que caminhamos rumo à eternidade. O Papa Leão XIV ensina que se soubermos escutar os sinais de Deus nesse momento sagrado, sairemos sempre da missa mais fortes, mais esperançosos e mais decididos a perseverar. Jesus mesmo nos prometeu:
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ijus 6:54. Ou seja, cada comunhão é um ato de esperança ativa. Não é apenas consolo momentâneo, mas garantia de ressurreição e vida eterna. O Papa nos lembra que essa esperança não é passiva, como quem cruza os braços e espera que tudo se resolva sozinho. Pelo contrário, é uma esperança que nos move à ação. Ele nos aponta 3 frutos concretos da esperança que nasce da Eucaristia. 1. Perseverança nas tribulações. Quantos fiéis atravessam doenças, lutos, perseguições, crises familiares e encontram força justamente na comunhão. O corpo de Cristo é remédio de imortalidade, é sustento dos fracos. A esperança ativa nos faz dizer: posso cair 1000 vezes, mas com Cristo me levantarei sempre. 2. Coragem para testemunhar. A Eucaristia nos envia em missão. Depois de receber Jesus, não podemos voltar para casa iguais. Somos chamados a ser luz no trabalho, na família, na sociedade. A esperança que nasce da comunhão nos impulsiona a anunciar: eu encontrei a vida. Venham e vejam. 3. Desejo do céu. A cada vez que recebemos a Eucaristia, experimentamos um antegosto da eternidade. Santo Tomás de Aquino dizia que a Eucaristia é penhor da glória futura. A esperança ativa nos faz viver no mundo sem nos apegarmos a ele, pois sabemos que nossa pátria definitiva é o céu. O Papa Leão XIV insiste: quem vive a comunhão com esperança nunca desanima. Pode até chorar, pode até sofrer, mas nunca perde a confiança, porque sabe que Cristo está dentro de si, sustentando-o a cada passo. Depois de tudo o que refletimos, fica claro: a comunhão nunca é um gesto qualquer. É o momento em que o céu se inclina sobre a terra, em que Cristo se entrega a nós por amor. E é também um instante privilegiado em que Deus pode nos enviar sinais, avisos, consolações ou correções. Ignorar esses sinais é fechar o coração ao próprio Senhor que nos visita. O Papa Leão XIV nos recorda: cada comunhão é uma chance de renascer, uma chance de deixar o pecado, de renovar a fé, de reacender a esperança. É por isso que precisamos decidir hoje, diante de Deus, nunca mais comungar de modo distraído ou indiferente. Nunca mais desprezar os sinais do céu. Agora, eu peço a você que chegou até aqui comigo, escreva nos comentários a frase: nunca mais ignorarei os sinais do céu. Essa frase será o nosso pacto espiritual. Ela mostrará publicamente que você deseja viver a comunhão com vigilância, com amor e com fidelidade. Além disso, seu comentário vai ajudar esta mensagem a chegar a mais pessoas que precisam desse alerta. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora e ative o sininho. Não é apenas para não perder vídeos, mas para caminhar junto em uma comunidade de fé que se fortalece a cada dia. Quem não se inscreve corre o risco de perder mensagens que podem transformar sua vida. Mas quem já é inscrito pode se alegrar. Você está sendo instrumento de Deus para espalhar a palavra e salvar almas. Continue acompanhando os próximos vídeos. Pense nisso como alguém que mantém uma chama acesa em tempos de escuridão. Cada vídeo é uma centelha que pode iluminar sua vida espiritual e de toda a sua família. E lembre-se da promessa de Cristo: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mutento 28:20. Ele está na Eucaristia, ele fala nos sinais, ele guia sua vida. Nunca se esqueça disso. O Senhor não cansa de nos avisar porque nunca desiste de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e sua família e permaneça para sempre. Amém.